Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângeles e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as emoções. Vamos falar sobre as emoções primárias ou universais. Quais são as emoções consideradas primárias ou universais? São a raiva, a alegria, o nojo, a surpresa, a tristeza e o medo. Por que essas emoções são consideradas primárias ou universais? Para compreendermos, vamos iniciar com o pensamento do pesquisador e professor Roberto Lente. Então nos diz o professor Roberto: as emoções primárias são consideradas inatas ou não aprendidas, ou seja, são emoções comuns a todos os indivíduos da nossa espécie, independente de fatores socioculturais. Nós vamos então aprendendo, e as emoções primárias são aquelas independente de evolução moral ou social. Todos os seres humanos manifestam tanto a expressão como a experiência dessas emoções. E essas emoções primárias servem de base para as emoções que poderemos chamar de secundárias. O nojo, por exemplo, é uma emoção primária, e serve de base para uma emoção secundária, o desprezo. As emoções secundárias são mais complexas e dependem de fatores socioculturais. A culpa, por exemplo, a vergonha, são exemplos de emoções secundárias, como nós chamamos, E depende da questão da cultura, da experiência, da época e o indivíduo está inserido. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a inveja e assim sucessivamente são comportamentos, manifestações de nossa alma e têm como base as emoções primárias, E por sua vez, tem como base um sentimento, como dissemos, Ou seja, nós sentimos, nós nos relacionamos com a vida. Esse é o sentimento, como nós sentimos a vida, como nós nos relacionamos com a vida. Vamos dar prosseguimento para melhor entendermos com o pensamento de Antônio Damasio. Então nos diz Damasio: nascemos com a maquinaria neural necessária à criação de estados somáticos em resposta a determinadas categorias de estímulos, a maquinaria das emoções primárias. Antônio Damasio nos diz que o cérebro de todos os seres humanos, independentemente de aprendizado ou não, reage a determinadas situações com os mesmos estímulos de respostas, gerando sensações no próprio soma, no próprio corpo. Ele está nos falando das emoções primárias, conforme dissemos, a raiva, a alegria, o nojo, a surpresa, a tristeza e o medo. Logicamente, os benfeitores espirituais nos ensinam e não é o cérebro que produz a mente, e sim a mente que se manifesta através do cérebro. A ciência, ainda muito mais materialista, vai demorar muito tempo para compreender essa verdade. Mas o importante é que a própria ciência, ainda muito materialista, admite que o indivíduo já nasce com predisposições para agir ou reagir de determinada maneira, sem ter aprendido nessa vida. Ele já vem, como vamos aprendendo, vamos dizer assim, programado para agir ou reagir a determinadas categorias de estímulos. Então, a ciência vem dizendo
E nós nascemos já programados para reagir a determinadas situações. Certas situações provocam raiva, alegria, medo, sem o indivíduo tenha aprendido nessa vida. Como espírita, nós compreendemos e se estamos reagindo a determinadas situações de determinada maneira, é porque, como espírito que somos, trazemos a experiência, a bagagem espiritual, vamos dizer assim, de outras vidas. Por isso mesmo é importante prestarmos atenção em nossas reações. O porquê reagimos de determinada maneira diante de certas provas da vida. Por que eu manifesto sempre as mesmas emoções perante essas provas? Por que eu fico feliz toda vez que uma pessoa, e eu tenho simpatia, toma o caminho errado e acaba se machucando? Precisamos nos compreender, né? Precisamos compreender essas reações. Vamos trazer agora o pensamento de Joana de Ângelis no livro Atitudes Renovadas. Ela nos diz: quando são cultivadas reminiscências das emoções danosas, há mais facilidades para que outras se expressem. Como não se pode nem se deve viver de experiências transatas, o ideal é diluir-se em novas experiências. Todas elas causaram dor e hostilidade. Olha a sabedoria da mentora Joana de Ângelis. Quando cultivamos o ódio, por exemplo. E o que é cultivar o ódio? É ficar rememorando, é ficar revendo aquela situação e nos causou aquele desconforto, lamentando-se, colocando na posição de vítima, procurando despertar a compaixão dos outros, para que as pessoas nos vejam como vítima daquela situação. Quando fazemos isso, só estamos alimentando mais ainda a energia, o sentimento que é gerador desse ódio. O ideal, como nos diz a mentora, é ficarmos vigilantes, pois outras provas semelhantes a elas que falhamos vão nos ser dadas. E quando vir a prova, quando a prova bater na nossa porta e despertar em nós novamente o ódio, vamos prestar atenção, vamos procurar compreender qual é o valor que está gerando aquele ódio. Vamos procurar entrar em contato com esse sentimento. E aí colocar em prática aquele ensinamento do Cristo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então nós já vamos trabalhando na esfera mental, na manifestação do ser que somos, pois como espírito nós nos manifestamos através da mente, dos pensamentos, e nós devemos prestar atenção. Então nós já vamos mentalizando uma situação diferente, nós já vamos mentalizando a pessoa, a situação, o fato, ocasionou aquilo, nós já vamos distribuindo aquilo que nós temos de bom dentro de nós, para que os sentimentos, os valores vão mudando pouco a pouco, e aí sim nós vamos nos aproximando dos bons sentimentos, dos bons valores. Vamos dar prosseguimento com o pensamento de Paul Ekman. Nos diz então Paul Ekman: minha mulher tem medo de camundongos e eles não me assustam. Fico nervoso quando o serviço em um restaurante é lento e ela não se importa. Percebemos aí, como nos ensina Paul Ekman, que determinados estímulos geram reações diferentes para determinadas pessoas. O porquê isso acontece? Poderíamos ser simplistas e dizer: as pessoas são diferentes, a genética é diferente, a história de vida das pessoas são diferentes, as experiências de cada um são únicas. Tudo isso é uma verdade. Mas a questão é:
por eu fico nervoso diante dessa situação. Procurar o motivo, não na infância, nos pais, na forma de vida, como algumas linhas psicológicas fazem. Tudo isso é importante, é relevante, mas o que devemos compreender é o valor, o sentimento. A minha visão íntima de vida, como eu sinto a vida, como eu percebo a vida, pois as minhas reações não estão ligadas a motivos externos, e sim a motivos internos. Não é por eu ser visto do restaurante é lento e eu fiquei nervoso, não. Eu fiquei nervoso por esse motivo externo, ou seja, o serviço lento do restaurante, contrariou a minha forma de se relacionar com a vida, ou seja, contrariou em mim um sentimento. E eu preciso identificar esse sentimento. Porque o serviço do restaurante é lento, não vai mudar por minha causa, mas eu posso mudar a minha maneira de reagir a essas determinadas provas da vida. Este é o caminho. Vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos diz assim: não se podendo viver sem as emoções, cuida-se daquelas edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na terra. Olha, quanta simplicidade nos diz a mentora. Não se pode viver sem as emoções, porque as emoções são efeitos gerados pelos sentimentos. E todos nós possuímos sentimentos. Então, o grande desafio está a inteligência emocional. Bem-aventurados, nos disse o Cristo, os mansos, por eles herdarão a terra. A mansuetude, a afabilidade, a doçura, a brandura serão as características comportamentais dos espíritos regenerados. Mas não adianta buscar essas características, né? Não adianta a gente trilhar e buscar essas características, mudar o comportamento sem mudarmos os valores, os sentimentos. Pois o comportamento, como dissemos, é um efeito, né? E foi gerado por uma causa, e essa causa é um sentimento. Então, quando percebemos que estamos agressivos, violentos, rancorosos, bravos, vamos procurar sintonizar com os sentimentos que estão gerando esses comportamentos. E aí sim edificar primeiro na esfera mental, nos pensamentos, uma forma diferente de enxergar aquela situação. Como nos diz o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, o benfeitor nos diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então nós devemos buscar a obediência, sim, utilizando a razão, mas devemos também procurar a resignação, é o consentimento do coração, do sentimento. Vamos prosseguir com Paul Ekman. Nos diz Paul Ekman: precisamos identificar nossos próprios gatilhos entes e entender o que determina a nossa capacidade de enfraquecê-los. Vamos entender o que nos diz Paul Ekman. Quantos gatilhos entes conseguimos identificar em nós? Quais são as situações que despertam a raiva em mim? Eu tenho coragem moral de descrever todas as situações e provoco em mim um desconforto, um desequilíbrio e altero o meu equilíbrio emocional? Será que eu tenho essa coragem moral? Eu tenho coragem moral de examinar cada uma dessas situações e procurar compreender os sentimentos existentes em mim e estão gerando esses desequilíbrios? Será que eu tenho essa coragem moral?
Eu tenho uma coragem moral de, a partir dessa compreensão, começar a vigiar os meus valores, os meus pensamentos e analisar essas energias para a minha saúde emocional? Será que eu tenho essa coragem moral? Vamos perguntar intimamente. Eu tenho a coragem moral de me autoanalisar, sem me martirizar, sem entrar, no campo da vitimização. Essas questões, elas constroem uma lucidez, dá uma clareza para o ego, ou seja, para nós enxergarmos a nossa sombra. Vamos dar prosseguimento com um pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos diz assim: é fácil, portanto, de compreender-se e o ser humano é todo um feixe de emoções e necessitam ser bem direcionadas. E a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Somos um feixe de emoções, de energias, nos diz a benfeitora. E o grande desafio é direcionar, analisar essas energias em prol do próprio crescimento interior. Disse-nos Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da terra, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É assim com as nossas emoções, com as nossas potencialidades, com a nossa afetividade. É necessário conectarmos com as nossas emoções. Não adianta esconder. Precisamos ouvir, precisamos sentir, precisamos perceber e compreender as emoções. Como disse Cristo, não adianta esconder a luz, pois a emoção vem para a luz da consciência. A emoção são energias e desperta nós, espíritos ainda materializados, para perceber os nossos sentimentos. Então nós vamos finalizando mais uma aula, um coração sempre aberto, uma consciência também aberta, com a gratidão no coração, pedindo sempre a Deus que nos abençoe e ao Cristo que nos ilumine. Um abraço a todos.